Então, pessoal, continuando a nossa aula de direito administrativo, nós vimos um pouco então desses aspectos, relativos ao conceito de serviço público e ao mesmo tempo nós acabamos vendo que são vários aspectos a serem analisados e que não há então um consenso acerca do que seria essa definição de serviço público, principalmente dentro da legislação brasileira. Nós vimos até que ali que tem algumas manifestações dentro da legislação brasileira que nos fazem entender que uma hora se usa o termo com um significado, outra hora se usa o termo com outro significado e assim por diante. Então, essas situações, todos esses aspectos de análise levaram a professora Maria de Silvia Zanella de Pietro, uma das maiores doutrinadoras de direito administrativo no Brasil, a criar um conceito que vai ser bem interessante aqui para a gente entender alguns pontos, que é a discussão sobre a crise no conceito de serviço público, tanto no Estado brasileiro quanto mundialmente, na verdade, O que a professora defende é que esses conceitos evoluíram de uma forma tal que nós estamos hoje perdidos em relação ao que é efetivamente o serviço público. Então, nós vimos lá atrás que eu tinha no início uma ideia muito ampla, consegui reduzir um pouquinho, tira aqui a atividade judicial, tira a atividade legislativa, só que não foi só isso que aconteceu de lá para cá. De lá para cá, alguns eventos mudaram a forma que o Estado presta serviço, mudaram a forma que o Estado se estrutura. E aí, com essas alterações, a gente se vê obrigado a rever o conceito de serviço público que a gente vai usar na legislação para poder abarcar todas essas novas situações que foram surgindo com o tempo e que afetam, sem dúvida nenhuma, a minha análise sobre o que é e o que não é serviço público. Bom, o primeiro ponto, eu acho que mudou assim demais, é que lá na França, ainda na época quando isso se discutia muito, de forma muito acalorada, estávamos falando de um Estado liberal, primeiro ponto. Então, o que é serviço público para um Estado liberal? Muito pouco. Muito pouco. Serviços do Estado são só aqueles de grande essencialidade, e que, de certa forma, não há como o particular prestar da mesma forma que o Estado precisa, digamos assim. Então, nós estamos falando só daqueles serviços mais essenciais. É o caso da saúde, é o caso da educação e assim por diante. Beleza. Só que de lá para cá, alguns estados democráticos vieram, digamos, numa outra onda. Numa onda, inclusive, de estatização. Estatização em que sentido? Vamos pegar o exemplo aqui brasileiro. Nós tínhamos a telefonia estatizada, nós tínhamos o petróleo estatizado, ainda temos. Nós tínhamos, e ainda temos, os transportes estatizados. Isso sem contar várias outras situações aí menores. Então, nesse caso, o que eu posso dizer? Nesse rumo da estatização, eu preciso que isso esteja incluído dentro do conceito de serviço público para que eu possa abarcar isso na hora que eu for, por exemplo, analisar as normativas aplicáveis ao correio, aplicáveis às concessionárias de telefone, aplicáveis à Petrobras e assim por diante. Então, com a evolução do Estado, evolui a lei. E é isso que a professora bate muito aí, para dizer, olha, nós precisamos modernizar esse conceito de serviço público para que a gente possa, no final das contas,
entender como o Estado funciona hoje e, a partir desse funcionamento do Estado atual, aplicar esse conceito da melhor forma possível dentro da nossa legislação. E aí, depois desse movimento de estatização que aconteceu já há algum tempo, ocorreu um outro movimento de liberalização. Então, quer dizer, nós estamos, na verdade, como se fosse um meio termo entre a liberalização e essa estatização, né, que veio num período democrático, enfim. Não cabe aqui a discussão acerca das razões, né, para essa liberalização ou para essa estatização e assim por diante. O fato é que nós estamos no meio do caminho. Então eu tenho situações de ambos os modelos dentro de um mesmo país. Eu tenho aqui um país em que os serviços públicos são prestados diretamente, eu tenho aqui um país em que os serviços públicos são prestados indiretamente, são concedidos, são prestados em conjunto. Então, veja bem, a saúde hoje ela é um serviço prestado em conjunto dentro da nossa realidade brasileira. Eu tenho hospitais privados, eu tenho hospitais públicos. A educação hoje ela é prestada em um sistema misto, híbrido. Eu tenho escolas privadas, eu tenho faculdades privadas e eu tenho faculdades, escolas públicas. Beleza? Então, assim, eu tenho vários regimes e dentro desses regimes é que eu vou ter que entender quais deles se encontram dentro dessa definição de serviço público, qual que vai ser o regime jurídico aplicável a cada uma delas, porque a gente tem que ver também que é diferente um serviço público que é prestado em regime de monopólio e um serviço público que é prestado em conjunto com o particular, em regime de complementariedade. Então, assim, só dessa diferença de regimes a gente já teria que ter, digamos, um conceito bem diferente daquele que foi visto lá atrás. E qual que é a aplicabilidade, então, desse novo conceito, dessas ideias que a professora traz à realidade brasileira, à legislação brasileira, né? A aplicabilidade ela está justamente na falta de harmonia, né, na utilização do termo em vários pontos da legislação. Então eu tenho desde incoerências encontradas dentro da própria Constituição Federal, né, ou seja, todos eles da mesma época e utilizados de formas um pouco diferentes, né, quanto eu tenho também dentro da nossa legislação ideias diferentes por serem de períodos diferentes. Então eu tenho legislações, por exemplo, anteriores a 88, que usam o termo serviço público de uma forma, tá? Até por um regime completamente diferente, uma forma completamente de ver o serviço público que existia à época. Isso eu falo antes de 88, algumas coisas bem anteriores a 88. Em outras legislações, em outros lugares, eu vou encontrar o serviço público já num sentido, digamos, mais moderno, num sentido mais já entendendo o regime de concessões, já entendendo o regime de parcerias público-privadas, já entendendo o regime de atuação direta do Estado na atividade econômica, já entendendo diretamente os diferentes regimes aplicáveis a fundações, a autarquias, a empresas públicas, a sociedades de economia mista, sociedade de economia mista que, se a gente for pensar, olha um novo modelo aí. Sociedade de economia mista é aquela que tem participação tanto do Estado quanto do particular, numa mesma empresa. Então hoje eu tenho lá o Banco do Brasil que tem 51% de participação do Estado e 49% de participação particular. Quer dizer, eu tenho aí um modelo que era impensável quando todo esse conceito de serviço público foi bolado inicialmente na França. Então, dentro da legislação brasileira, nós vemos grandes diferenças de aplicação desses conceitos, e é por isso que essa ideia da professora Maria,
é tão aplicável dentro do direito brasileiro. Quer dizer, nós estamos sim com uma, entre aspas, crise nesse conceito de serviço público, mas por conta de uma legislação que às vezes está atrasada e de um conceito doutrinário em si também que está, de uma certa forma, defasado por conta da evolução das relações do Estado com os particulares, do Estado com outros estados e do Estado internamente. Beleza? Continuamos na próxima parte da aula.